que o Senhor tem grande escolha para fazer em nossas vidas nesta noite, Espírito Santo. Não deixe ninguém sem resposta, eu te peço, Senhor, humildemente, porque também, Senhor, eu espero uma resposta do Senhor. Alguém em casa está esperando uma resposta do Senhor. Alguém está desesperado, esperando o Senhor, que o Senhor fale no seu coração, ó Pai. E tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai falar aos nossos corações através da Tua palavra nesta noite, Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nesta noite. Você pode receber o nosso pastor Alessandro ministrando a palavra do Senhor nesta noite com palmas, crendo que o Senhor tem grande coisa para fazer através da vida desse teu servo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Michel de louvor. A paz do Senhor, meus amados. Bem, pode se sentar, meu querido. Aleluia. Que bênção, né? Que bênção. Amém. Obrigado. Amados, antes da gente começar a trazer a palavra, já estamos com a nova revista da Escola Bíblica Dominical, A Doutrina do Espírito Santo, a pessoa e as obras do Consolador amado. Então, procure a nossa irmã Adriana. Adriana? É você que está? A outra Adriana, né? A outra irmã Adriana, que é coordenadora da Escola Bíblica Dominical, para você fazer parte. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado, amado. Bem, como foi informado, nosso pastor hoje não está, e ele me pediu para trazer a palavra de Deus essa noite. Para mim sempre é uma honra muito grande poder trazer a palavra. E eu queria que você, mesmo sentado, abrisse a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos 5, 21. Eu queria trazer um tema para essa mensagem. O tema para essa mensagem é tempo, atenção e cuidado. Amém? Tempo, vírgula, atenção e cuidado. A gente já sabe de quem a gente está falando, né? De quem tem tempo para cuidar da gente, quem nos dá atenção e quem tem cuidado. Então diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira-mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Mas uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, fluxo de sangue, né? Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: tu vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e
e fique livre do teu sofrimento. Feche seus olhos agora, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, como o Senhor é bom, a tua benignidade, ela dura para sempre. Sua fidelidade, Pai, é de geração em geração. O Senhor não nos abandona. O Senhor é aquele que nos conhece. O Senhor é aquele que a tua palavra diz que ainda substância informe, ainda éramos apenas um projeto de gente no ventre da nossa mãe. Ali o Senhor já nos conhecia. Ali o Senhor já sabia a respeito do nosso futuro. E eu creio, Pai, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor tem, Deus, um projeto maravilhoso na vida de cada um de nós. E eu sei que o Senhor tem cuidado da gente. Eu sei que o Senhor tem tido tempo conosco. E eu sei, Pai amado, que o Senhor tem tido toda a atenção dispensada para nós. Que a gente venha retribuir tudo isso, Pai, como forma de glória para o Teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Só vou te pedir agora, irmão, olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala, não conversa comigo. Amém? Então vamos lá. Irmãos, está muito claro, né, o que aconteceu aqui. A gente não precisa nem explicar. Jesus está diante de algumas demandas que são apresentadas na sua caminhada, no seu ministério. E a gente vai ver que sempre vão existir demandas para Jesus. Nós vemos aqui sempre com o propósito de adorar, mas também nós sempre pedimos a Deus alguma coisa. E não é pecado nós pedirmos. A palavra diz aqui que Jesus ele está voltando de Gadara, provavelmente cansado, seu corpo cansado. Ele era homem também, 100% homem. Ele volta de uma viagem cansativa, de batalha com legião, atravessa o mar. Quando chega na praia, tem uma multidão esperando Jesus, irmãos. Sempre tem uma multidão esperando Jesus. Quando Jesus chega, talvez por questão de hierarquia, um príncipe da sinagoga, alguém que é importante, chega até Jesus, chamado Jairo, e fala, Jesus, vá lá na minha casa, Jesus, vai lá, impõe a mão sobre a minha filha, porque ela vai morrer. Se o senhor não for lá, ela vai morrer. E Jesus vai. Jesus atende ao pedido desse homem, ele vai. Só que, imagina, irmãos, Jesus com toda a fama que ele tinha por aquelas terras, como era ir andando até determinado lugar. Não existia Uber, não existia bicicleta. Na verdade, era andando. E imagina essa multidão comprimindo Jesus, porque a Bíblia fala que a multidão comprimia Jesus, apertava Jesus. E no meio do caminho vem alguém que provavelmente vem por baixo, né, vem se arrastando e toca na orla das vestes de Jesus, uma mulher que padecia 12 anos de hemorragia, de fluxo de sangue, que já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, já tinha perdido todas as suas esperanças, e ali ela toca em Jesus, e logo assim que ela toca na orla da veste de Jesus, nas franjas das vestes de Jesus, ela é curada, instantaneamente ela é curada. E quando ela é curada, Jesus também instantaneamente se volta para trás e fala, olha, alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. E as pessoas ficam falando, né? Mas poxa, tem muita gente aqui, tem muita multidão. Ele, não, de mim saiu o poder. De mim saiu. Eu sei que alguém foi curado aqui. É lógico que Jesus sabia quem era essa mulher. E essa mulher vai e se apresenta para Jesus. E ele fala, filha, né? Ele fala, a sua fé curou você. Aí imediatamente essa mulher, ela fica livre do seu sofrimento, ela vai viver a sua vida. Então quando a gente olha para essa história, a gente sempre vai notar, irmãos, e aqui hoje, representando isso, com certeza vai se verificar o que eu estou falando aqui, é que no ambiente em que Jesus está, sempre vão haver duas demandas. Uma demanda por aqueles que estão intercedendo por outros. Talvez alguns estão aqui, não por você. Talvez você esteja aqui por causa de outra pessoa. Jairo não estava ali por causa dele. Jairo não olhou para a condição dele de príncipe da sinagoga, que talvez pudesse ser chamada a atenção pelos fariseus, por aqueles que estavam ali. Mas ele passou por cima disso,
foi até Jesus porque a sua filha estava sofrendo. E essa noite eu sei que tem pessoas que estão aqui e que também não estão se preocupando muito com a sua própria vida, mas que têm vindo à igreja terça, quinta, durante a semana, tem orado por pessoas. Tem alguém, talvez esteja aí no teu coração, que você tem intercedido por ele, você tem levado vindo aqui e pedindo que essa presença de Cristo vá até essa pessoa e faça algo, cure essa pessoa, salve essa pessoa. E também tem aqueles que vieram aqui unicamente porque realmente precisam de um toque, precisam de algo a mais, precisam de uma profundidade, precisam realmente tocar em Jesus. E que no momento não é ser egoísta, não é egoísmo, mas você sabe que você está precisando de Jesus. E você veio essa noite para tocar nele. Então são esses dois, eu sei que tem essas duas classes aqui. Talvez aqui tenha até aquele que esteja orando por outros e também pedindo por ele. Mas a grande chama de tudo isso é a presença de Jesus que faz a diferença. Tanto por aqueles que intercedem, quanto aqueles que estão pedindo pela sua vida. Não há problema nenhum nesse. Jesus sempre está disponível. Sempre, independente qual é a sua motivação. Independente da sua classe social, porque aparece um homem que é muito importante, um homem que é conhecido entre o povo, um homem que tem autoridade, que está numa hierarquia sacerdotal, mas também aparece uma mulher que ninguém sabe o nome dela, que ninguém sabe até hoje qual era o nome, de onde ela era. O que é maravilhoso saber, irmãos, é que tanto para Jairo, quanto para essa menina sem nome, Jesus teve tempo, Jesus teve atenção e Jesus teve o cuidado necessário para a vida de cada um deles. E eu quero te falar uma coisa, meu amado, guarda essa palavra porque eu vou falar isso aqui várias vezes. Jesus tem tempo para escutar a sua oração, amado. Jesus tem tempo para escutar o seu clamor. Jesus para tudo para ouvir um coração que ora a Ele, um coração quebrantado. E muito mais do que tempo que Ele disponibiliza para a gente, meu amado. Ele tem toda a atenção. Pode ter milhões, pode ter uma multidão. Jesus tem uma atenção dispensada a cada um de nós. Cada um de nós, Jesus trata individualmente, pormenorizadamente, cada detalhe da nossa vida, meu amado. Jesus olha para todos os detalhes da nossa vida. Ele tem atenção. E nisso Ele dispensa o seu cuidado. Ele não nos deixa na mão, amado. Jesus não nos deixa órfãos. Então você vê Jairo, o príncipe da sinagoga, uma mulher sem nome. Mas eu sei que diante de Jesus, todo joelho se dobra. Você pode, talvez, estar vindo aqui na igreja pela primeira vez, talvez ouvindo falar de Jesus pela primeira vez, mas se você tiver um encontro com Jesus, o teu joelho vai se dobrar diante de Jesus. Jesus está voltando de Gadara, uma multidão está esperando Jesus lá do outro lado. Ele tem tempo, tem atenção, tem cuidado. Jairo olha para Jesus, Jairo se prostra. Jairo é alguém que está sofrendo por outra pessoa. E eu quero abrir um parêntese por isso, porque o Espírito Santo estava falando comigo, irmãos, como que tem gente sofrendo por outra pessoa? Como nós temos a capacidade de sofrermos por causa de outro? Esse pai está sofrendo porque sua filha está quase morrendo. Mas uma das coisas mais duras na convivência, nos nossos relacionamentos, é o sofrimento que as outras pessoas nos provocam. Há pessoas que dizem, que gostam, hoje você vê o ser humano se aproximando muito dos animais, e falando que os animais não são como pessoas, e que preferem se aproximar de animais do que pessoas. Isso é muito triste saber disso. É lógico que o sofrimento de Jairo, o sofrimento que a filha de Jairo provoca nele, é um sofrimento, que realmente é legítimo.
Mas quantos que estão vindo para Jesus, e talvez você esteja vindo aqui essa noite para Jesus, não esteja sofrendo, o motivo do seu sofrimento seja alguém, e talvez não seja tão legítimo esse sofrimento. Porque parece, amados, que tem pessoas que gostam, têm prazer de nos fazer sofrer. Não é verdade? Parece que tem sempre na nossa família ou no nosso rol de relacionamentos, aqueles que a gente tem que dispensar uma oração maior, aqueles que a gente tem que ir na direção de Jesus, a gente tem que entrar na frente da multidão, a gente tem que às vezes dar carteirada, que é o que Jairo faz, porque tem gente fazendo a gente sofrer, tem filhos que fazem as mães sofrerem demais, e a mãe e o pai ficam com aquela esperança, né, de que quando meu filho crescer não vai me dar mais trabalho. Aí tu fica com saudade da época que ele era criança e você tinha controle. Enquanto ele vive, parece que o pai e a mãe sempre vão se preocupar. Sempre vai haver essa dosezinha de sofrimento dos pais. Estou falando do filho, mas tem marido que provoca sofrimento, em vez de ser bênção na vida da esposa, ele provoca sofrimento, torna a vida do outro difícil. Vice-versa, mulheres que provocam também sofrimento na vida dos seus maridos, irmãos que provocam sofrimento na vida dos outros irmãos. Irmãos, a revelação que o Espírito Santo nos traz essa noite é exatamente isso. Para aquele que nos provoca sofrimento, a gente precisa interceder por eles. A gente precisa orar, a gente precisa ir até Jesus e falar para Jesus: Jesus, está morrendo esse relacionamento. Jesus está morrendo esse respeito. Jesus está morrendo a santidade. Jesus está morrendo. Eu tenho certeza, meu amado, que Jesus tem atenção, tem cuidado e tem tempo para resolver essa situação na sua vida. Eu tenho certeza que Jesus se preocupa, amado, com cada detalhe que você passa na sua vida. Motivo de sofrimento de Jairo, uma pessoa. Motivo de sofrimento de muitos aqui, pessoas. A Bíblia fala que ele vai implorar insistentemente. Jairo não só chega, detalha para Jesus algo, não. Jairo insiste. Então significa que ele foi, talvez possa ter sido até um pouco exagerado. Implorou insistentemente, 5:23, minha filha está morrendo. E olha, talvez por causa do seu costume, por sua posição elevada no meio sacerdotal, olha como que Jairo chega até Jesus, ele fala assim para Jesus: Jesus, vem Jesus, por favor. E ele já dá as coordenadas para Jesus. Ele já fala o que Jesus tem que fazer. Olha, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que ela viva. Ah, irmão, Jesus conhece a gente. Se Jesus levasse em conta, irmãos, as nossas inconsistências, se Jesus levasse em conta, amado, a nossa petulância, se Jesus levasse em conta a nossa arrogância, se Jesus levasse em conta o nosso egoísmo, não existiria a palavra graça. A Bíblia diz que Jesus foi. Mesmo com essa forma como que esse homem fala com ele. Jesus vai com ele. Então eu entendo, meu amado, o seguinte: primeiro, que independente da forma como que a gente chega até Jesus, ainda que não seja uma forma politicamente correta, Jesus está sempre atento ao nosso clamor. Jesus está sempre atento a um pedido de um filho seu. Mas a gente precisa entender uma coisa: que o agir de Jesus não é como eu quero. Não é sempre da forma como eu imagino. Ah, Jesus, olha só, vem aqui, por favor, vai, coloca a mão sobre ela. Quantas passagens na Bíblia que as pessoas esperavam que Jesus fosse agir de uma forma, ele vai agir completamente ao contrário. Alguns ele vai esperar que Jesus fale alguma coisa, Jesus pega na lama e passa ali nos olhos da pessoa. A outros, Jesus só vem falar. Alguns, Jesus vai curar. Outros vão tocar em Jesus. Então não tem como a gente padronizar a forma como que Jesus age.
ele está atento sim, mas a forma de Jesus agir não é de acordo com a sua regra, não é de acordo com a nossa cartilha, não é conforme nós imaginamos. Às vezes nós somos tão previsíveis, planejamos tanto que queremos planejar até a forma como Jesus vai agir. E é por isso que muitos ficam frustrados, porque não conseguem enxergar Deus agindo. Porque às vezes você está achando que Deus vai agir da tua maneira, e Deus não está agindo da tua maneira. Quantas coisas, quantos sentimentos meus foram frustrados, porque eu esperava que Jesus agisse em algumas situações da minha vida, e não acontecia da forma como que eu esperava, e a impressão que eu tinha, a percepção que eu tinha era de que Deus não estava agindo. Deus não age conforme eu penso, e Deus estava agindo. Irmão, então muito cuidado com o teu olhar, muito cuidado com a forma como que você percebe as coisas, porque às vezes você parece que não está agindo, parece que Deus está quieto, parece que a mão do Senhor está encolhida, parece que os seus ouvidos estão agravados, mas Ele continua agindo, porque o querer e o efetuar é dEle. Mas não é como eu quero, mas é como Ele acha melhor. E uma outra coisa, amado, Jesus só foi, a Bíblia fala que Jesus foi, porque havia concordância de interesses. Jairo queria que a sua filha fosse curada, Jesus queria curar aquela menina. Então, nós precisamos estar atentos ao motivo da nossa oração, porque a minha oração precisa estar em concordância com a vontade de Deus. A tua oração precisa estar em concordância com a vontade de Deus. Tem gente que está pedindo um absurdo. Tem gente que está pedindo o impossível para Deus. Aí você fala para mim assim, mas para Deus não há impossíveis? Ah, amado, Deus não coaduna com pensamento pecaminoso. Deus não coaduna, amado, com o pensamento egoísta. Então vai ser impossível Ele fazer o que às vezes você espera, baseado no nosso pedido egoísta. Isso é impossível. Então, quando você for orar, quando você entrar lá no teu secreto, né? Lá naquele lugarzinho que você sempre ora. Quantos aqui de nós não temos aquele cantinho da nossa oração, não é? Alguns é no trabalho, outros é no banheiro da sua casa, ou na cozinha, ou no quarto, ou em outro cômodo da casa. Mas nós temos um lugar em que nós falamos com Deus e entregamos as nossas orações para Ele. Eu tenho certeza, amado, que você tem esse lugar. Primeira coisa, quando você for falar com Deus, fala com Deus e diz: Senhor, que a minha vontade combine com a sua vontade. Que o meu querer seja o seu querer. Jairo tinha uma vontade, Jairo intercede, Jesus tinha a mesma vontade, por isso que Jesus foi com ele. Então, Jesus não entra em planos humanos que não trazem glória para Deus. Jesus não entra, como diziam alguns aí, em canoa furada. E a gente vê que quando Jesus vai com ele vai na direção da casa de Jairo. Ele vai para lá. E o que acontece, irmãos? No meio do caminho da bênção de Jairo, aparece uma mulher que vai tocar em Jesus e que faz Jesus parar tudo aquilo que era para Jairo. O tempo do milagre da vida de Jairo não estava nas mãos de Jairo. Estou falando contigo sobre tempo, atenção e cuidado. Deus precisa trabalhar, amado, a nossa disposição no tempo. Porque as coisas que Deus faz na minha vida e na sua vida nunca vão acontecer no nosso tempo, vai acontecer no tempo dele. Mas Jesus nunca faltou a um compromisso marcado. Mas só que o tempo do céu não é o tempo da terra. Porque no meio do caminho apareceu alguém, Jesus vai também dar prioridades. Então, Jesus já prova Jairo no tempo. Está indo em direção ao milagre, mas o tempo aumentou um pouco.
não aconteceu e não ia acontecer na hora que Jairo imaginava, porque ele já imaginando, Jesus está indo para minha casa, daqui, 40, 50 minutos Jesus está lá, mas no meio do caminho aparece um empecilho, aos olhos talvez de Jairo. Mas será que é um empecilho? Ou será que Jesus, além de provar Jairo no tempo, provando a sua paciência, provando a sua perseverança, também não estava aumentando a fé de Jairo, e Jairo poder contemplar mais um milagre antes de chegar na sua casa? Olha, irmãos, indo para casa, olha que coisa linda, indo para casa com Jesus, teu milagre pode estar na sua casa, mas no meio do caminho, na caminhada, é um caminho de milagre. Sabe, Cristo é tão bom, amado, Cristo vai aumentando a nossa fé, porque enquanto eu peço pelos meus, enquanto eu peço por mim, enquanto eu espero que Ele faça na minha vida, Ele vai testificando na vida de outros aquilo que Ele pode fazer na minha vida. Está entendendo? Não tinha acontecido ainda comigo, mas não aconteceu ainda com Jairo, aconteceu com a menina, que estava 12 anos ali precisando desse toque. Talvez, amados, ainda não aconteceu na sua vida. Olha, não esquente a cabeça. Ele vai chegar na sua casa. Enquanto isso, vai contemplando, vai vendo as maravilhas que Ele vai fazendo. Isso vai aumentando a sua fé. Isso vai te dar uma certeza plena de que quando chegar a tua hora, não tem como o milagre não acontecer. Então, faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso amadurecimento, essa espera, esse tempo. O tempo vai forjar a paciência. Isso que você tem esperado, amado, Deus tem forjado a tua paciência. Deus tem forjado um homem paciente. Deus tem forjado uma mulher paciente. O tempo é dele. Jesus vai, mas para no caminho. Por quê? Porque o tempo não é seu. O tempo é dele. Olha, recebe essa palavra no teu coração, você que está pedindo ao Senhor. Deus está falando contigo agora. Meu é o tempo, não é o seu tempo. Jesus está falando contigo essa noite. Eu sou o Senhor do tempo. Até sobre o tempo, eu sou o Senhor. Até sobre dias da semana Ele falou, até do sábado, eu sou o Senhor. Jesus reina sobre o tempo. Então entenda uma coisa, enquanto não acontece, você sabe, Jesus está reinando. Jesus está no controle. Jesus tem a direção. Jesus não mudou, Ele permanece. Se Ele falou que vai acontecer. O teu tempo, meu amado, está nas mãos dele. O tempo da tua vitória está nas mãos dele. O tempo do seu milagre está nas mãos dele. Em nome de Jesus. Tanto é, meu amado, que a atenção de Jesus vai ser dada para alguém. E o cuidado de Jesus veio na vida de alguém. E nesse caminho, algo aconteceu. E no seu caminho com Cristo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Uma grande multidão comprime Jesus. Uma grande multidão atrapalha o andar daquela comitiva. Naquela multidão, há dois públicos. Que público é esse? A Bíblia fala, uma multidão o seguia. Então dentro dessa multidão existiam aqueles que seguiam. Mas a Bíblia fala que as pessoas que seguiam procuravam tocar. As pessoas queriam os benefícios de Jesus. Não é diferente dos dias atuais, meu amado. Existem aqueles que seguem Jesus. Aonde Jesus está, Ele está, e glória a Deus por isso. Mas existem aqueles que querem apenas as bênçãos das suas mãos.
Existem aqueles que apenas querem os seus benefícios e por isso comprimem Jesus. E nessa toda essa multidão, alguém aparece. Uma mulher que está sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. Aos olhos do judeu, qualquer judeu que olhassem para ela, dizia que ela era uma impura. E ela tinha que declarar que ela era impura, assim como um leproso também que tinha que falar leproso, para que os outros ficassem longe. Pela lei de Moisés, essa mulher não deveria nem estar na rua. Essa mulher deveria estar confinada dentro da sua casa. Em Levítico capítulo 15, no verso 25, é que traz a tônica dessa lei. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, que era o caso dela, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Então a gente vê uma mulher que está condenada pela sua própria doença, condenada a viver no isolamento, condenada a não ter uma família, de não poder tocar em alguém e não ser tocada por ninguém, porque na lei de Moisés não podia nem tocar. Lá em Levítico 15, 19 diz que quem tocasse no impuro ficava impuro, e quem tocasse no impuro ficava impuro, tinha que ficar 7 dias. Quer dizer, as coisas eram tão ruins para as mulheres, porque se tocasse nos homens, 7 dias, se tocasse num homem impuro, a pessoa ficava 7 dias afastada, mas se tocasse numa mulher, ficava 14 dias. A mulher sofria, né, irmão? Aí você imagina uma pessoa que não pode sair, não pode ter relacionamento. Porque lá no verso 31, lá do capítulo 15 de Levítico, falava que mantenham-se, israelitas, mantenham-se separados daquilo que torna vocês impuros. Então, estava na lei. Diante da lei, essa mulher ela era taxada de impura. Existe um historiador judeu, e eu recomendo a quem gosta de estudar a história aqui, chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele vai dizer que lá em Israel, para poder organizar essa questão de impureza, porque a mulher que ficava impura, e se ela não tivesse condições, porque às vezes se a casa tivesse condições de poder apartar essa mulher, deixar um determinado local, tivesse, tudo bem, ela poderia ficar em casa. Mas se não pudesse, se não tivesse um lugar para ela ficar apartada, ela tinha que ficar fora dos muros da cidade. Então Israel, durante muito tempo, tinha a casa das mulheres. Assim como existia um leprosário, existia também a casa das mulheres, em que as mulheres ficavam impuras. Elas iam para essa casa fora, apartada da cidade, e lá elas até cumprir o seu período da impureza, elas voltavam. Só que provavelmente essa mulher, ela não poderia mais voltar. E ela vai ficar, provavelmente, num local como esse, porque ela não podia ter relacionamento com a sua família. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela ouve falar de Jesus, pinta uma esperança no seu coração. Eu não sei, irmão, estou só conjecturando que ela poderia estar num lugar como esse. Mas ela ouve falar de Jesus. E ela decide no seu coração entrar nessa multidão. Ela decide assumir todos os riscos necessários, porque se ela fosse encontrada ali no meio, ela poderia ter sido até apedrejada. Ela poderia ter sido morta diante da lei dos homens. Mas ela decide assumir esse risco. E ela vai para Jesus para pedir aquilo que os homens não puderam dar, aquilo que os médicos não puderam dar, aquilo que todos os remédios não puderam dar. Ela vê em Jesus a oportunidade de ser curada.
Ela vê em Jesus a oportunidade de ter a sua dignidade de volta. Jesus é aquele que cura e traz dignidade para a gente. Amado, se tem alguém, não há ninguém, não há instituição mais poderosa que Jesus, porque Jesus, quando trata conosco, Jesus faz um pacote completo. Ele não só cura, mas Ele não só cura por fora, Ele cura o nosso interior, Ele cura a nossa alma, Ele cura a nossa vida social, Ele cura nossos relacionamentos. Jesus, quando entra na nossa vida, traz aqueles que estavam longe para perto. Jesus, quando entra na minha vida, me leva em direção às pessoas também. Tu imagina, amados, o impacto que teve na vida dessa mulher, esse encontro com Jesus. E é assim que Jesus faz na nossa vida, quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós sentimos o poder dele na nossa vida. Ah, meu amado, as coisas começam a acontecer da forma como Deus projetou que fossem acontecendo. A dignidade dessa mulher estava muito próxima de voltar, e ela decidia entrar na multidão. Jesus era a esperança real para essa mulher, porque Jesus é real. Jesus é real. Amado, Jesus é real. A despeito do que você sente ou não sente, Jesus continua sendo real. Ela está fraca, a sua condição não é favorável, ela corre risco de morte. Mas se ela for descoberta pela pessoa certa, ela vive. Se ela for descoberta por aquele que é dono da vida, ela vive. Não há homem que possa tocá-la se Jesus a tocá-la. Não há homem que possa matá-la se Jesus lhe der a vida. Não há homem que possa colocar uma doença se Jesus a cura. Esse é Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que ela vai chegar lá no verso 27, chega por trás de Jesus. Olha que coisa linda. No meio da multidão, essa mulher vai se arrastando. Imagina a cena, desenha aí, amado. Gente andando, mulher correndo risco de ser pisoteada. Ela vai por baixo. Por que ela vai por baixo? Porque ela não toca por cima. Ela toca Jesus por onde? No seu manto. Lá em Lucas fala que ela vai tocar na orla das suas vestes. E ela tem um pensamento: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se eu tocar apenas, eu não preciso tocar nele, eu toco na borda das suas vestes, eu vou ser curada. Sabe o que eu acho interessante, amado, dizer que essa mulher, talvez tanto tempo afastada da sociedade, mas ela não perdeu o acesso à palavra. Ela não perdeu o acesso à fama de Jesus. Ela sabia o porquê estava tocando na borda. Ela sabia porquê estava tocando na orla de Jesus. Amados, os profetas, lá no Velho Testamento, já falavam, meu amado, que aquele que tocasse nas orlas das vestes do Messias seriam curados. Ela sabia disso, e não só ela sabia disso, como muitos israelitas sabiam disso. Lá em Malaquias capítulo 4, verso 2, diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis como bezerros de estrebaria. Os judeus acreditavam que o Messias traria cura na borda das suas asas. Que asa é essa, meu amado? Messias tem asa. Asa é o nome da borda. Asa é o nome da orla. Asa, lá na borda, lá no hebraico, é canaf. É asa. Aquele que tocar na canaf do Messias terá a cura do Messias. Nessas orlas, meu amado, tinham franjas. E em cada franja dessa tinha a palavra de Deus, a lei de Moisés, escrita nas franjas das orlas desses sacerdotes. Tinha uma fita azul que demonstrava a autoridade da palavra.
Então ela sabia que se tocasse nas orlas do Messias, teria autoridade para sair poder do Messias para curá-la. Ela não foi no lugar qualquer, ela foi no lugar exato. Ela foi aonde saía a virtude. Imagina, meu amado, as vestes desses homens, em cada franjinhas são finas. Tem as palavras da lei ali, dos mandamentos de Deus escritos ali. Talvez você fosse falar para mim assim, mas pastor, não tem outra passagem na Bíblia em que as pessoas procuram tocar nas vestes de Jesus? O senhor está inventando esse negócio. Irmãos, a Bíblia ela precisa ser estudada. Você precisa ler a Bíblia, meu irmão. Mateus 14:36 diz assim, ó, israelitas, não é mais essa mulher, outro contexto, fala assim, ó, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos que a tocavam eram curados. Não foi só essa mulher que provou esse tipo de cura, não. Teve mais gente em Israel que provou esse tipo de cura. Era autoridade. Significava, olha, eu toco naquilo que significa a palavra. Eu toco na palavra. E essa palavra significa autoridade. Essa palavra tem autoridade para trazer cura para a minha vida. E Ele que era a própria palavra personificada, Jesus, é Ele quem traz cura. Então, amado, olha, você está escutando uma palavra. Essa palavra está sendo liberada para você, e essa palavra pode trazer cura para você, porque essa palavra vem daquele que tem o poder da cura, daquele que pode todas as coisas. Essa noite, meu amado, na autoridade que essa palavra tem, você pode ser curado. Só basta você tocar. Só basta você chamar a atenção, sabe por quê? Porque aquela multidão, por que tinha uma multidão e se destaca a cura de uma mulher? Foi porque ela reconheceu a autoridade na palavra de Jesus. E Cristo espera, meu amado, que eu e você reconheça a autoridade nessa palavra. Porque se você reconhecer a autoridade nessa palavra, a tua vida pode ser transformada. Conheça essa palavra, que essa palavra vai te libertar. Busque essa palavra, que você vai ter discernimento para conduzir a sua vida em paz. Reconheça a autoridade dessa palavra na tua vida. Quando eu digo para reconhecer a autoridade da palavra na nossa vida, é fazer o que essa palavra nos orienta. É nós vivermos ainda que doa em nós, ainda que me faça sofrer, ainda que lute contra a minha carne, ainda que essa palavra confronte o meu pecado, ainda que essa palavra confronte a minha forma de viver, se eu me submeter à autoridade dessa palavra, eu sou curado e a dignidade vem para a minha vida. Aí a pergunta que eu quero te fazer essa noite: qual é o grau, qual é a intensidade que você tem dado, meu amado, de valor à autoridade dessa palavra? Jesus Cristo não precisou liberar palavra nenhuma para aquela mulher, porque Ele já era a própria palavra, e ela toca nessa palavra. Jesus fala: olha, para tudo, para. Não, Jesus, não, alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. Alguém tocou diferente. Alguém foi no lugar exato. Alguém chegou aonde eu queria que chegasse. Alguém não olhou para mim como apenas mais um na multidão que pode resolver problemas. Alguém deu valor à palavra que está em mim. Alguém deu valor à autoridade que está em mim. Essa noite, meu amado, Jesus espera a mesma atitude de você. Toca nele. Toca nele. Deixa essa palavra mudar a sua vida.
Deixa essa palavra transformar o teu viver. Deixa essa palavra agir na sua vida. Porque a cura dela foi imediata. Saiu o poder do manto de Jesus. Quem tocou na minha palavra? Jesus. Quem tocou na minha palavra? Quem tocou na minha autoridade? Tocou na autoridade, sai virtude. Mexeu na palavra, sai virtude. Será que talvez não esteja faltando virtude? Não esteja faltando poder? Porque você não toca mais na palavra? Será que não há mais unção? Será que não há mais cura? Será que não há mais milagre? Porque você não toca mais na palavra? Será que essa palavra passou a ser apenas um acessório de você trazer para a igreja e voltar? O grau, a intensidade de valor que você dá a Jesus é o mesmo valor que você dá para essa palavra. Porque Ele é a própria palavra. Ele está dizendo, alguém reconheceu a autoridade em curar da minha palavra. E sabe o que eu acho mais interessante, irmão? Quando Jesus vai indagar, né, ele, quem foi, ora, aparece quem me tocou, aparece quem foi curado, aparece por aí. É que Jesus, ele tem tempo para esperar. Lembra que eu te falei? Tempo, atenção e ter cuidado. Talvez, se fosse preciso, a filha de Jairo lá. Se fosse preciso ele esperar aquela tarde toda, aquela noite toda, sei lá, a manhã toda, ele esperasse. Ele queria ver, na verdade, um posicionamento de quem? De dela. Jesus tem tempo e paciência, esperando um posicionamento seu, para receber atenção e cuidado dele. Mas ele precisa que você se apresente. Ele quer que você se apresente. Não é possível nós termos um contato com Jesus e nós sermos os mesmos. Jesus está falando assim, olha, eu não tenho tempo só para curar. Eu tenho tempo também para ver você que foi tocado por mim. Jesus está dizendo para aquela mulher, olha, eu tenho muito mais. O você falar comigo, o você ter relacionamento comigo, é muito mais do que o poder que saiu de mim e que entrou em você. Estar comigo, se apresentar a mim, andar comigo, receber a minha palavra, receber o meu abraço, receber a minha exposição, porque ele queria expor essa mulher, exatamente para mostrar para toda aquela multidão de que ela poderia andar de cabeça em pé. Então não foi à toa que ele achou, porque ele sabia que existia um segundo passo ainda. Ele não queria só curar, ele queria trazer a sua dignidade. E Jesus é assim, amado. Jesus, quando entra na nossa vida, ele não resolve só uma parte não. Jesus, amado, ele é responsável em mudar completamente 180 graus a nossa vida. Jesus não vem para Jesus só para curar a sua enfermidade. Vem para Jesus te salvar, para Jesus te libertar, para Jesus te dar uma nova vida, para Jesus te dar dignidade, para Jesus fazer você andar de cabeça erguida, para Jesus tirar a vergonha da sua vida, para Jesus tirar a afronta da sua vida, para Jesus tirar, amado, tudo aquilo que o homem acusa, que Satanás acusa, e falar, não, olha, ele recebeu a minha palavra, tem a minha autoridade sobre ele. Quando nós vivemos debaixo da palavra de Cristo, quando nós estamos debaixo da cura, quando nós estamos debaixo, meu amado, dessa palavra, não tem acusadores. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus quem os justifica? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Ele tem tempo, Ele está dando um tempo para você essa noite se manifestar, para falar, Jesus, sou eu. Eu sou essa pessoa que estou sentindo esse poder, essa palavra vindo, entrando no meu coração. Teu coração está incendiando porque Ele está falando contigo, meu amado. E daqui a pouco Ele vai te chamar.
Daqui a pouco ele vai falar assim, ó, de mim saiu o poder. Quem recebeu esse poder vai vir aqui à frente e vai testemunhar isso. Ele tem tempo para esperar. Eu tenho tempo para ver você que me tocou. E no verso 33 a Bíblia fala, meu amado, ela com medo, muito medo, ela tremendo, a Bíblia fala que ela está tremendo de medo, ela se aproxima. Olha o que Cristo faz em nós, irmãos. Primeiro, nos torna mais próximos dele. Ela se aproxima. Segundo, diante da autoridade dele, nossos joelhos se dobram. Diante da autoridade dele, assim como ela fez, nós fazemos, nós nos prostramos. Ela se aproxima, ela se prostra, tremendo de medo. A Bíblia fala que ela conta para Jesus o que aconteceu. Jesus dispõe do seu tempo para ela, volta a sua atenção completamente para ela e derrama o seu cuidado com ela. Olha, enquanto você viver nessa terra, essa terra é passageira, a gente passa rápido, irmão, passa rápido demais. Vou fazer meio século, ano que vem, passou tão rápido. Não sei quanto tempo eu vou viver aqui nessa terra, quanto tempo você vai viver, se Cristo volta antes, vai nos arrebatar, não sei. Mas eu sei que enquanto eu viver nessa terra, enquanto você viver nessa terra, não abra mão de uma coisa, meu amado. Não abra mão da presença de Jesus. Não abra mão do seu tempo com Jesus. Amém? Não abra mão da atenção que tem que ser dada. Não abra mão, amado, do cuidado que Cristo tem pela sua vida. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Mesmo sem você sentir, mesmo sem você saber. A maior prova, amados, que essa garota ela vai ter. E eu acho Jesus tremendo, porque Jesus ele é personalizado. Jesus faz um tratamento personalizado. Porque quando Jesus olha para essa menina, ela se abre, né? Sou eu, Jesus, tal. Jesus chega para ela e fala assim, olha, filha, a sua fé te curou. Filha. Irmãos, essa é a única pessoa na Bíblia que Jesus chama de filha. E o autor, amado, inspirado pelo Espírito Santo, talvez ele nem tenha notado isso. Coisa de Deus. Aquela que não tinha nome. Aquela que provavelmente não tinha acesso à família. Recebe a paternidade de Jesus. Recebe o tempo de Jesus. Recebe a atenção de Jesus. Recebe o cuidado de Jesus. Recebe uma palavra de Jesus. Tu imagina, meu amado, o impacto no coração daquela menina quando ela ouve Jesus falar: filha, a tua fé te salvou. Para muitos você é uma mulher sem nome. Para mim você é filha. Para muitos você é uma mulher sem família. Para mim você é filha. Para muitos eu sou apenas mais um que cura. Mas você, além de ser filha, demonstrou fé. A tua fé te salvou. Essa noite Jesus está falando contigo. Você que está recebendo essa palavra e está sentindo a cura de Deus. Filho, filha. A Bíblia fala, meu amado, que nós que recebemos Jesus, a Bíblia fala que Deus nos deu o poder de sermos chamados de filho. Filho de Deus. Isso mostra a ternura, o carinho, o amor que Jesus dispensa para essa mulher. E a Bíblia fala que o amor de Deus lança fora toda aquela tremedeira que ela estava, todo aquele medo que ela estava. A presença de Jesus para essa mulher traz conforto ao seu coração. A presença de Jesus para essa mulher, a palavra liberada de Jesus para essa mulher, traz conforto, traz refúgio.
Jesus está falando para aquela mulher: filha, o tempo da dor foi embora. Filha, o tempo da frustração foi embora. Essa noite Jesus está falando a mesma coisa com você. Olha, esse filha é para você, é para mim. Filho, o tempo da solidão foi embora. Filho, o tempo da vergonha foi embora. Porque eu tenho tempo, eu tenho cuidado, eu tenho atenção dispensada para você.